A demissão de Roger Machado coloca em xeque uma teoria muitas vezes repetida por nós, jornalistas, por técnicos de futebol e por torcedores muitas vezes. Aquela teoria segundo a qual o início de trabalho de um técnico deve acontecer no comecinho de cada temporada, para que ele faça todo o processo, né? Para que ele percorra todas as etapas no processo de montagem da equipe. A pré-temporada, o campeonato estadual, as experiências com jogadores, a avaliação de elenco anteriormente, definindo quem chega, quem sai, buscando reforços, negociando alguns atletas, enfim, para que ele possa estruturar tudo bonitinho, organizado e aí sim montar a equipe pouco a pouco, né? Funcionando razoavelmente bem, pelo menos no estadual, e crescendo ao longo da temporada nas competições mais importantes. Pois é, o Roger Machado é um técnico que até então não abriu mão disso. Desde que deixou o Grêmio, só assumiu equipes nesse cenário. Começou 2017 à frente do Atlético, mas não conseguiu mais do que meia temporada em Belo Horizonte e rejeitou, não diria que rejeitou um convite que ele nem chegou a acontecer. O Flamengo, depois da demissão de Zé Ricardo em agosto do ano passado, uma pessoa consultou o Roger, né, quis saber se ele tinha interesse em falar sobre a possibilidade de comandar o time carioca, mas ele desde já deixou claro que não assumiria time algum antes da virada do ano, ou seja, só no começo da temporada seguinte, a de 2018, evidentemente. E acabou fechando com o Palmeiras. Em novembro foi anunciado, teve todo aquele período de dezembro para pensar, planejar, ver vídeos do time em ação, avaliar jogadores, pensar em contratações, Palmeiras com dinheiro, com condições de mexer bem no seu elenco. Assumiu em janeiro, fez pré-temporada, campeonato estadual, tudo direitinho, bonitinho. Palmeiras tem todas as condições, né? Palmeiras tem hoje boa condição financeira, elenco muito farto, ótimo CT, foi remodelado recentemente, estádio moderno, muita torcida, muita mídia, salários em dia, ou seja, as condições adequadas, ideais para o trabalho de um técnico, né? E o que nós vimos foi um Palmeiras que, em momento algum, conseguiu atingir algo próximo do que se esperava no desempenho da equipe, no futebol jogado, sob o comando do Roger. Foi decepcionante, com alguns acidentes de percurso, um deles muito sério. A derrota para o Corinthians, quando tinha vencido, né, o jogo em Itaquera, na casa do rival, derrota acontecida dentro de casa, no Allianz Parque, com essa praga de torcida única aqui em São Paulo, ou seja, só tinha torcida do Palmeiras, e o Corinthians fez a festa do título paulista, que parecia impossível depois da vitória palmeirense na sua casa, na zona leste de São Paulo, ou seja, foi uma ferida que não cicatrizou. Evidentemente o palmeirense tem essa derrota atravessada na garganta. E nem assim, com toda aquela coisa passional do futebol brasileiro, se falou em demissão de Roger Machado por conta daquele tropeção na final do Campeonato Paulista. Pelo contrário, seguiu o trabalho, foi em frente, mas o time não andou. É verdade, fez a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, como aconteceu no ano passado, mas isso é muito relativo, né? Cada grupo é um grupo, os adversários são outros. Enfim, o time teve até alguns momentos bons, com bons resultados fora de casa, mas em casa não vinha convencendo. O time não sustentava placar, foram vários jogos em que vencia e cedeu empate, contra Botafogo, contra o Ceará, contra o Flamengo, contra o Sport, quando acabou perdendo, e contra o Atlético na última vitória sob o comando do Roger, também foi assim. Fez 1-0, o Galo empatou. Fez 2-1, o Galo empatou de novo, no final conseguiu a vitória com gol nos acréscimos, mas em duas oportunidades cedeu o empate. E veio a derrota para o Fluminense, uma derrota indiscutível, a vitória tricolor foi justa, né, no Maracanã, e acabou sendo demitido o Roger Machado. E essa demissão, gente, ela coloca em xeque essa teoria de que o planejamento tem que ser esse, de que o técnico deve assumir no início de temporada. O nosso futebol é muito aleatório, né? Nem sempre aquilo que em tese é o ideal funciona. Não significa que a gente vai defender aqui a bagunça, demite, traz outro no meio do ano, não. O ideal é realmente organizar dessa forma. Mas acho que essa experiência dupla, né, 2 anos seguidos do Roger não conseguindo sucesso, mesmo iniciando a temporada do jeito que manda o figurino, acho que ela serve para nós fazermos uma reflexão. Talvez, pelo menos aqui no futebol brasileiro, do jeito que as coisas funcionam, isso não seja tão importante como se imagina. É importante, veja bem. É importante, mas talvez não seja tão decisivo assim no futebol, em que nós temos poucos técnicos realmente bons,
temos uma carência, digamos assim, de evolução tática, ou de sintonia com aquilo de mais moderno que nós temos no futebol internacional. Não por acaso, técnicos jovens estão ganhando espaço, porque tem esse perfil, os caras estudam, se preparam, talvez não tenham tanto carisma, liderança, currículo para lidar com certas situações do dia a dia, com jogadores mais difíceis de se tratar, né, os medalhões e tal, mas eles têm um preparo teórico interessante. Só que é curioso, o fato é que começar a temporada com um determinado técnico não significa tanto assim. Eu acho que é isso que esse momento dessa saída do Roger Machado mostra pra gente. Não vamos defender a bagunça, não vamos fazer apologia do caos, não se trata disso. Mas talvez técnicos jovens como ele devam até refletir um pouco, porque às vezes pode-se perder boas oportunidades de trabalho, porque as condições não são as ideais. Em outro cenário, você pode ter as condições ideais e não conseguir realizar o trabalho esperado. Roger é jovem, certamente terá novas oportunidades, novos desafios, mas infelizmente para o Palmeiras e para o futebol brasileiro, né, fracassou, não deu certo. Continuamos à espera do surgimento de grandes jovens treinadores que consigam fazer um pouco mais no comando de suas equipes.